Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Amados, na aula anterior nós estávamos falando sobre a condição de que os Ismaéis estão crescendo, analisando aí Gênesis capítulo 22. Mas enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, os Ismaéis estão presentes, entenda isso. Porém, enquanto Isaac crescia, ele também percebia a comunhão que seu pai Abraão tinha com Deus. Veja bem, e Isaac sabia, por experiência própria, e ele estava sempre junto com seu pai, ele aprendeu a adorar a Deus juntamente com seu pai, ele aprendeu a confiar, amar a Deus. Isaac presenciou muitos milagres, muitas respostas de oração, muitos livramentos. Isaac via em seu pai um modelo de Deus. Até que Abraão foi visitado por Deus e foi surpreendido. Em Gênesis 22, versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, sim, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora vamos ministrar a aula 183, palavra poderosa. Tema família 3, educação e cuidados com os filhos. Continuando então, Abraão conhecia a Deus e não tinha dúvida de que a voz era de Deus. Estava disposto a entregar qualquer coisa para Deus, ainda que fosse a sua joia mais preciosa. E ainda que ele não entendesse a ordem de Deus, Abraão levantou-se de madrugada, ainda que em conflito, porém ele obedeceu. Abraão estava cercado de motivos para recusar aquela obediência, que lhe custou grande aflição, a aflição da sua alma. Aí, amados, somado ainda ao levante que Satanás estava fazendo, certamente Satanás potencializou ali as pessoas mais próximas para lhe dirigir palavras dizendo: você está louco, sua idade está lhe fazendo delirar, Deus não age dessa maneira. Eu fico imaginando quando Deus nos dá uma visão, uma revelação, uma direção, passa a ser loucura para os outros, amados. Abraão sozinho em sua obediência, ele lançava os seus olhos sobre os pássaros, sobre as montanhas, as borboletas no campo, tocava com seu cajado no chão, mas confiante que a provisão estava por vir. Havia de descer a resposta, porque ainda que aparentemente, entenda isso, ainda que aparentemente o Todo-Poderoso estava com ele, a certeza da resposta divina era tão grande que Abraão disse aos seus servos: espere aqui, você e o jumento, que nós vamos voltar. Olha a certeza. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amados, agora perceba que Abraão colocou a lenha sobre Isaque. Quem carregou a lenha foi Isaque. Não facilite para o seu filho. O seu filho precisa ter as suas próprias conquistas. Não fique querendo salvar, não fique querendo facilitar. Deixe o seu filho assumir responsabilidades, deixe o seu filho andar de transporte público, ainda que esteja lotado. Mas um tempo de caminhada profunda, meditação, agora somente o pai e o filho, sem interferência alguma de terceiros. Abraão põe os olhos sobre os montes e ele medita. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, existem situações na nossa vida que nós não sabemos de onde vem o livramento. Creia que o livramento chega. Foi o Senhor quem fez o céu e a terra. De repente o silêncio de Abraão foi quebrado com uma interrogação: era o filho seu? Ó meu pai, a lenha e o fogo, aqui está, e o cordeiro, onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Amados, quando você não tiver resposta para os seus filhos, não invente, diga: Deus proverá. O texto se limita apenas a uma pergunta:
Porém, queridos, nós sabemos que com o crescimento da criança, a idade, as perguntas aparecem. E aí, Isaac começa: pai, o senhor não esqueceu de nada? Pai, cadê a lenha? Pai, não, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Pai, o senhor está me escutando, pai? Amados, a criança pergunta. E quando você não tem resposta, não invente. Não minta para o seu filho. Ele carrega a lenha. Deixa ele assumir responsabilidade. Não existe sacrifício sem cordeiro. Talvez Isaac falou isso para Abraão. Pai, você está me escutando? Responde, cadê o cordeiro? Muitas vezes somos questionados pelos nossos filhos. Muitas vezes nós não temos respostas. Não sabemos como responder. Consulte o Espírito Santo. Não enrole. Alguns pais chegam a enganar os seus filhos, mentir, até colocar fantasias. Agora veja que a resposta de Abraão foi simplesmente: Deus proverá. Vamos continuar acreditando. Nunca minta para o seu filho, nunca engane o seu filho, porque isso lhe custará uma alta conta no futuro. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir que história de Papai Noel é fantasia. Ele vai descobrir que história de cegonha que vai trazer o irmãozinho é fantasia. Ele vai descobrir que bicho-papão é fantasia. Amados, agora veja, Abraão precisou sentar com seu filho. Abraão precisou falar da verdade para o seu filho. Chega o momento da verdade. Entra com seu filho no quarto, na sala, lado a lado. Explica. Certamente Isaac respondeu: pai, eu tenho conhecido o seu Deus, pois ele também é o meu Deus. Pai, ele é o nosso Deus. Deus fiel, Deus misericordioso, santo, justo, ele é Deus amoroso. Talvez Isaac respondesse isso para o seu pai. Então Isaac falou: pode me amarrar sobre o altar. Se é isso que Deus está pedindo, eu sou o cordeiro. Amados, entenda que quando você é verdadeiro com seu filho, o seu filho vai te aprovar. Não é um sofrimento, é um privilégio, ele falou para o seu pai. Há um paralelo entre a oferta de Isaac e a de Cristo. Ambos, tanto Isaac como Cristo, foram obedientes até a morte. Observa-se o fato de que Isaac era então um jovem como tal, bem mais forte do que o seu pai, bem mais ligeiro. Ele poderia ali ter dado um soco em Abraão e fugir. Mas ambos, tanto Abraão como Deus, o Pai Celestial, não pouparam o seu único filho. Olha o paralelo. Antes por todos nós o entregou. Outro paralelo, o cordeiro que viria a substituir Isaac, é paralelo a Cristo, que se ofereceu em substituição no nosso lugar. Ambos, tanto Isaac como Cristo, foram restaurados, foram devolvidos. Amados, somente poderão conhecer e saborear o melhor de Deus, a provisão abundante de Deus, quem sacrifica o seu melhor a Deus. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Salmo 81, 13 a 16: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse no meu caminho, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Efésios 6, 1 a 4.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, gerar, educar e cuidar de filhos é o maior privilégio, mas também é a maior responsabilidade no relacionamento familiar. O que Deus exige dos filhos é obediência, maior do que exige da mulher. Da mulher exige submissão, é imperial. Honra, respeito, exige dos filhos, e obediência, consequência por falta, ausência de bênção, queridos. Quem não, veja bem, quem não obedece à palavra de Deus, quem não atenta para os princípios divinos, o que acontece? Não tem bênção. Por que tantos filhos morrem cedo? Tantos são levados através das drogas, através da violência, somem, perdem o contato com os pais. Por que essa maldição? A Bíblia diz que... Aleluia. Por que essa maldição? Tantos filhos são perdidos para as drogas, são perdidos para a violência. Amados, porque muitos filhos não honram e não obedecem aos seus pais, e por isso são ceifados. Porque a Bíblia diz que quando nós honramos e nós obedecemos os nossos pais, nós temos vida longa na terra, nós alcançamos os nossos objetivos. Amados, queremos parar por aqui. Na próxima aula continuaremos a partir desse ponto. Deus abençoe grandemente, que o Senhor em tudo seja glorificado em nome de Jesus.